Nada é mais triste do que ver uma ideia brilhante morrendo lentamente, sufocada por um roteiro preguiçoso, uma direção perdida e um estúdio que só queria vender bonequinho. E hoje no Geeks, a gente vai fazer uma autópsia. Vamos pegar filmes que tinham tudo para ser incríveis, mas foram sabotados pelo próprio criador. Ou pior, por um executivo da Warner com crise de meia-idade. Mas antes de começar o vídeo, já falo para você pegar seu café, se ajeitar direitinho aí e bora pro vídeo. Galera, vamos combinar, tem filmes que você vê o pitch e pensa, meu Deus, isso vai ser genial. Como por exemplo, um policial humano patrulhando com um orc numa Los Angeles alternativa. Uma nave isolada, onde humanos são congelados e infectados por uma inteligência alienígena. Ou então, uma sociedade que prevê crimes antes mesmo deles acontecerem. São ideias que nascem prontas para serem inesquecíveis, mas aí o filme acontece. E é aí que você se pergunta, como é que conseguiram cagar tanto numa ideia tão boa? A resposta geralmente está aqui. Execução rasa, medo de ser ousado e o estúdio metendo bedelho. E hoje a gente vai abrir a ferida, não é só pra zoar, nós vamos zoar também. É pra relembrar o porquê a boa ideia morre e um nerd perde a esperança. Começando com o filme Bright de 2017. Esse filme simplesmente tem o Smith, a magia, orcs e uma Los Angeles. É o tipo de ideia que parece ter saído de um brainstorm épico entre Tolkien e Tarantino. Um mundo onde criaturas mágicas vivem com humanos em plena sociedade moderna. A metáfora social estava ali, preconceito, desigualdade, segregação racial, só que usando elfos e orcs no lugar de etnias reais. Mas o que entregaram foi uma fanfic de policial escrito no recreio por um aluno repetente. A direção de David Ayer é genérica e o roteiro é desastroso. E o subtexto que deveria ser o coração do filme vira um monte de frases feitas sobre aceitação. O orc parceiro de Will Smith é carismático, mas não é muito bem desenvolvido. E a sociedade é rica, mas ninguém se dá o trabalho de explicar ela. Em um mundo onde a magia existe, todo mundo age como se fosse uma terça-feira qualquer. Em resumo, pegaram um conceito de magia realista e transformaram num Tropa de Elite com filtro azul. Só que Tropa de Elite é muito bom, diferente desse filme. Já avisei que vai dar merda isso. O segundo na nossa lista é a Ascensão de Júpiter de 2015. Sério, o pitch desse filme era genial. Dinastias galácticas que controlam o DNA humano e colhem vidas para manter a juventude eterna. Um comentário sobre o capitalismo interplanetário, imperialismo genético e exploração da vida humana como recurso renovável. Nossa! A protagonista é uma faxineira da Terra que descobre ser herdeira cósmica. Isso é literalmente a fanfic perfeita. A jornada da garota comum que descobre ser especial, mas em uma escala interestelar. Mas aí o Channing Tatum aparece com orelhas pontudas, botas de gravidade e cara de quem não entendeu o roteiro. Mila Kunis parece tão perdida quanto o espectador. E o vilão Ed sussurra 90% das falas e grita os outros 10%, numa performance que desafia até a sanidade e a lógica. Visualmente o filme é deslumbrante, a Wachowski sabe muito bem construir mundos, mas tudo parece ter saído do Google Tradutor, ópera especial cafona, e é como se o filme tivesse sido feito por uma inteligência artificial com acesso apenas a capas de livros da década de 80. O próximo filme da nossa lista é Prometheus de 2012, e esse filme era simplesmente o Ridley Scott tentando voltar ao universo de Alien. Era para ser um épico sci-fi que ia explorar as origens da vida e misturar ciência com mitologia e terror existencial. E a primeira metade do filme até acerta o tom. O design incrível, a atmosfera impecável, mas aí vem cientistas que tiram um capacete em um planeta desconhecido, que colocam o rosto de uma cobra alienígena como se fosse um gatinho e que tomam decisões que fariam vergonha até no episódio de Scooby-Doo. O roteiro tenta parecer profundo, mas vira um quebra-cabeça mal montado. E quando começa a sugerir que Jesus era um engenheiro alienígena, você percebe que o Ridley talvez tenha tomado a cachaçinha errada. No fim, Prometheus é um filme lindo, que pensa que é inteligente, mas age como um adolescente que acabou de descobrir o Nietzsche. E também temos uma menção de filmes assim que acertaram o tom até metade do filme, só que no meio pro fim ficou uma bosta. E estamos falando de A Substância. Nossa, esse filme se perdeu muito. Se quiser, a gente pode até fazer um vídeo aqui falando como foi que esse filme se perdeu tanto. Ele tinha uma ideia tão legal. Nossa. O próximo da nossa lista é Tomorrowland, uma cidade secreta onde gênios criam o futuro em segredo, o lugar utópico onde a criatividade e ciência florescem longe da ignorância humana. Poderia ser o novo Matrix, poderia ser a ficção otimista que o cinema precisava, mas virou um sermão moralista embalado com estética da Disney Channel. A protagonista é até carismática e o George Clooney tenta carregar o filme nas costas, mas o roteiro não ajuda. O vilão faz um TED Talk sobre como o mundo é ruim e a culpa é sua. O conflito é raso e a construção de mundo é prometida, mas nunca entregue. E no final, o que poderia ser um tributo à imaginação vira um panfleto ecológico sem alma. E o próximo da nossa lista é o Paradoxo de Cloverfield. Todo mundo queria saber a origem dos monstros de Cloverfield. A ideia
demonstra isso a partir de um acidente científico numa estação espacial que abre fendas entre realidades paralelas. Isso é incrível. Dá pra explorar terror cósmico, teoria das cordas, paradoxos temporais e tudo mais. Mas o filme parece um Frankenstein de ideias jogadas. Um braço anda sozinho, um cara explode com minhocas, uma mulher aparece do nada dentro da parede, tudo parece gratuito e desconexo. E o pior, o filme claramente não era do universo Cloverfield. Ele foi adaptado na marra e isso transparece bem. E o resultado é um filme que nem assusta, nem explica e nem diverte. É só uma decepção de um título famoso. E por que ideias boas não garantem bons filmes? Porque a ideia não é roteiro e roteiro não é execução. Uma boa ideia nas mãos erradas vira tragédia. E sabe quem geralmente estraga tudo? O estúdio. Acelera a produção, troca roteirista no meio, corta a cena essencial, enfia CG onde devia ter atuação, entre muitos outros fatores. O medo de ser usado mata o potencial criativo. E o resultado é esse, filmes que nascem como uma promessa e morrem como meme. É nessa parte que eu fico pensando. Imagina se Bright tivesse a direção de Denis Villeneuve, com atmosfera densa, construção de mundo detalhado e conflitos sociais reais. E também imagina a Ascensão de Júpiter escrito por George R.R. Martin, com tempo de tela para desenvolver cada dinastia, cada disputa política e cada gota de sangue real. E Prometheus com um roteiro supervisionado pelo Nolan, misturando ciência e metafísica com rigor e lógica. E Tomorrowland, com uma animação da Pixar encantadora, profunda e com uma mensagem otimista sem parecer panfleteria. A gente poderia estar falando de obras-primas, mas estamos aqui chorando leite derramado da ficção frustrada. E a conclusão disso tudo é que todo nerd carrega um trauma. E o meu é acreditar demais em boas ideias. A gente vê o trailer, vê o conceito e pensa, agora vai. E o spoiler não vai. Mas a gente continua sonhando, porque no fundo a esperança é a última que morre. Ou é o próximo reboot que a gente finge que vai ignorar. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a